Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês um racional do SDCHF, que muita gente caiu numa armadilha do H4, e eu vou mostrar o racional do porquê esse H4 foi levado como SMT, tá? Então aqui, a gente tem o nosso range do semanal, neste topo e neste fundo. Aqui, ele captura essa liquidez, mitiga esse extremo, então o objetivo desse range aqui, de captura e mitigação, ele possivelmente já foi concluído, nos mostrando que isso aqui possivelmente vai virar tudo liquidez. Mas quando ele vai nos mostrar que ele vai levar essa região aqui, essa externa, como liquidez, colocando uma nova estrutura do semanal, apenas quando ele fazer esse BC aqui, aí ele nos mostra que possivelmente ele venha e continue até levar essa externa aqui. Mas enquanto isso, a gente está ainda dentro do fluxo do semanal, que é o diário, trabalhando neste range aqui. Agora a gente vai cair ele pro diário para confirmar se teve a varredura e a quebra nesse fluxo. Então aqui a gente vê que realmente teve a varredura de liquidez e teve a quebra. Então o diário a gente está trabalhando neste topo e neste fundo, correto? Então aqui a gente tem o nosso fluxo da estrutura, que é o nosso diário. Aqui ele faz o nosso BC, nos mostrando que estava iniciando o pullback deste range. Então ele vem aqui, faz o pullback e vira o nosso fluxo para cima, o fluxo do diário, né? Só que a gente levando a narrativa em consideração que a gente viu anteriormente no semanal, a gente vai acreditar que isso aqui vai ser levado, sendo que a gente já mitigou o extremo, teve a captura de liquidez, e aqui ele vai nos confirmar que vai levar a externa do semanal. Então não tem o porquê de a gente acreditar numa captura da externa desse topo, porque o semanal ele nos mostra que isso aqui vai virar tudo liquidez. Então a gente dá prioridades ao quê? Para venda, porque aqui ele mitigou o extremo do semanal junto com uma captura de liquidez. Então isso aqui possivelmente vai virar liquidez também, certo? Mas como muita gente não mapeia os times maiores, que é crucial, semanal, mensal, às vezes até anual, e só chega no gráfico, joga ali H4 ou H1 ou até somente o diário e não leva esses times maiores em consideração, cai em muitas armadilhas. Então aqui a gente tem o nosso diário, quando ele faz essa captura dessa liquidez e mitiga essa zona de preço, ele joga o nosso fluxo para alta. Então muita gente já colocou compra aqui, ó, e só está esperando o preço retornar, acreditando que esse topo vai ser elevado. Mas como a gente viu pela narrativa, possivelmente o mercado vai continuar um movimento de queda. E outra coisa que muita gente também deixou de perceber é que o mercado ele não gera o nosso range secundário do diário. Quando ele faz o quê? Essa varredura de liquidez, essa mitigação de bloco. Então aqui ele nos gera esse range secundário, trabalhando neste topo e neste fundo. Então o fluxo desse range aqui já não é mais o H4, é esse diário secundário. Então ele só vai nos mostrar que esse topo vai ser elevado se ele vira esse diário para cima. Enquanto isso, ele não nos mostra isso. Ele só nos mostra que o mercado possivelmente vai continuar esse movimento de baixa. E muita gente que não se atentou a esse range secundário, quando ele vira o H4 aqui para alta, eles já pensaram que o mercado ia continuar esse movimento, sendo que quando ele vira o H4 para alta, ele só está fazendo o pullback desse range aqui.
Então, muita gente já estava pensando em compras aqui, sendo que toda a narrativa, os dois ranges nos mostrando que possivelmente ia continuar essa queda, certo? Então, quando o mercado ele mitiga esta região, pegando essa liquidez, ele nos mostra que possivelmente tenha cumprido já o objetivo desse range, mas ele só vai nos confirmar nos times menores, porque o H4 ele é o fluxo deste range aqui, certo? Mas o H4 e a nossa estrutura estão compartilhando o mesmo fundo. Então a gente não vai conseguir alinhar o H4 com o diário. Então a gente tem que trabalhar com um terceiro time, que é o quê? O H1. Então a gente cai lá primeiramente para o H4, confirma se aqui realmente é o H4. Aqui só deixar aqui isso, que daí aqui eu sei que tá o meu diário secundário. E aqui vai estar o nosso H4. Então eu só tenho que confirmar se aqui houve a varredura de liquidez e a quebra. Então aqui está o nosso H4. Ele faz a quebra, depois vira para alta, nos mostrando o início do pullback desse range. E como eu comentei anteriormente, a gente não vai conseguir alinhar o H4 com o diário secundário, porque eles estão compartilhando o mesmo fundo. Então a gente vai ter que confirmar lá pelo H1, que possivelmente esse fundo aqui vai ser levado. Então, muita gente, quando jogou o H4 aqui para alta, junto com esse diário aqui, estava pensando em compras aqui, ó, nessas regiões. Só que como a gente viu aqui pelo contexto, o mercado vai continuar esse movimento de baixa. Então, a gente vai lá para o diário de novo, marca a nossa aqui zona de mitigação, porque como é o diário, a gente tem que ver a mitigação e a captura de liquidez pelo próprio diário, não pelos times menores. Então aqui ao mesmo tempo que esse H4 é o fluxo, ele vira uma liquidez também, junto com essa mitigação. Então ele mitiga esse bloco do diário, junto com a captura de liquidez, que é o próprio H4. E agora a gente tem que encontrar o nosso H1, porque a gente vai ter que alinhar o H1 com o diário, porque a gente não vai conseguir alinhar o H4, certo? Então, neste momento, aqui ele faz esse BC pra gente, que é o nosso indício que aqui seja o nosso H1 forte, tá? Só que a gente tem que ir lá cair para o H1 para verificar se houve a varredura e a quebra. Então aqui a gente teve a nossa varredura de liquidez. Opa. E a nossa quebra de estrutura. Então aqui é o nosso H1. Então ele vem, faz a quebra e depois vira o H1. Então agora a gente tem o nosso H1 alinhado com o nosso diário secundário. Tendo toda a narrativa em mente, a gente vai acreditar que isso aqui tudo vai virar liquidez, certo? Então, agora, o que que eu faço? O que que eu devo fazer? Pessoal, vamos vir seguindo o H1. A gente vai vir seguindo o H1 até ele nos mostrar o contrário. Ah, virou H1 para alta?
então possivelmente ele vai continuar esse movimento de alta do H4. Só que tendo toda a narrativa em mente, como a gente viu anteriormente, possivelmente esse H1 irá levar tudo isso aqui como liquidez. Aqui a gente tem essa zona que estava em aberto, não tinha mitigação nenhuma. Então aqui já dá para marcar. A gente tem essa liquidez está antes, então essa aqui a gente tem essa liquidez aqui. Então a gente tem aqui a gente já tem a captura de uma liquidez e a mitigação de um POI, que também viram um range interno, mas aqui é papo para mais avançado. Então agora, o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar um alinhamento de que ele vai continuar esse movimento de baixo, colocando uma nova estrutura de H1. Então aqui, como eu tenho uma liquidez interna, assim que ele fazer o meu BC para baixo, eu já posso estar pensando em vendas. Opa! Então aqui ele faz o meu BC. Deixa eu só verificar mesmo. Sim, eu tenho aqui meus 3 candles. Então aqui ele já faz o meu BC. Aqui eu já pensaria em vendas. Com este bloco. Pode proteger aqui, eu acho um pouco agressivo. Eu gosto de proteger aqui nesse fundinho que fez essa varredura aqui. Acreditando numa possível captura dessa externa aqui. Então, aqui o mercado ativa a nossa entrada, tá? Aqui já foi reto. Esse aqui, ó, essa aceleração de preço é tudo stop da galera. Então aqui a gente já teria pegado um gain, certo? Só com toda esse mapeamento e narrativa do preço e seguindo o fluxo, né, que é o mais importante. Então aqui a gente tem um novo range do H1. Então a gente vai colocando aí um pouco o gráfico para frente para ver se realmente ele irá levar esse H4 aqui como liquidez, como a gente vem conversando. Então aqui ele captura essa liquidez, A2. Aqui a gente tem essa regiãozinha, a primeira região após a captura aqui, interessante. Que mitiga a nossa região. Aqui é a nossa liquidez, né? Então aqui ele faz o nosso BC. Aqui ele captura novamente essa liquidez. Porque a gente não tem liquidez interna, então ele vai fazendo essas armadilhas até a mitigação de um POI válido para a gente. Então aqui quando ele faz esse BC, a gente poderia estar pensando em vendas aqui. Eu não faria essa venda, porque ficaria muito caro, ficaria inviável o meu risco-retorno. Então eu particularmente não faria essa venda aqui. E também nem ativou, né? Então aqui temos uma nova estrutura de H1. Ainda não capturou a externa da H4. Então muita gente tá o quê? Ainda pensando em compra aqui, ó. Sendo que o quê? O fluxo está nos mostrando um movimento totalmente de baixa.
Então aqui a gente não tem nenhum point interessante aqui. Eu pensaria em algo apenas por aqui ou por aqui. Então ele nem chega aonde eu acharia mais interessante fazer a venda. Ele respeita esse break aqui. Então, no que ele respeita esse break, eu não gosto muito de fazer esse tipo de venda aqui. Acho meio arriscado por, por ter ausência de liquidez aqui. Liquidez está longe. Então, eu não faria esse tipo de venda aqui também. Mas o mercado ele continua a queda dele. E possivelmente já tenha levado o H4, sim. Ele já levou nessa primeira aqui, na verdade, né? Já levou nessa primeira aqui. Mas foi aonde o pessoal caiu nessa SMT, no H4. Então aqui ele vira o H4 novamente para baixo. E muita gente ficou acreditando em compras aqui. Sendo que se a gente levar aí toda a narrativa que a gente conversou, o mercado nos mostrou que que isso daqui seria levado tudo como liquidez. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal para dar aquela força. E eu vou estar tentando trazer mais conteúdos como esses e para agregar no conhecimento de todos e cada vez mais pessoas estar sendo consistentes aí no mercado financeiro. Beleza? Valeu e até a próxima.